boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 15 de junho de 2023, para mais uma tarde de estudos, com a graça do Senhor Jesus Cristo e dos amigos espirituais. Então, Eloá já está aí, né? Denise, Beto. E nesse horário, das 16 horas, pontualmente, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, do nosso irmão Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 6, que trata de desdobramento como pré-condição do trabalho mediúnico. E hoje vamos dar continuidade ao item 5, que trata da psicologia do desdobramento. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reunião aqui de estudos, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos reunidos, Senhor, aqui em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, agradecendo, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos concede para aprendermos um pouco mais, para podermos crescer um pouco mais. Que a Tua luz, que a Tua misericórdia, que a Tua compaixão possa envolver a cada um de nós, nos trazendo a paz, a segurança, a estabilidade que todos nós necessitamos e que todos nós estejamos sempre incentivados a continuar, a estudar, nos aprofundar, para assim nos prepararmos adequadamente para servir ao Mestre Jesus. Assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, que pedimos ao Pai amorosamente que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos começar o nosso estudo aqui, né, do livro Diversidade dos Carismas. E a gente está nesse parágrafo onde o Hermínio de Miranda diz assim: ela se lembra, ela, Regina, a médium, de tarefas que desempenhou durante algum tempo no mundo espiritual, como, por exemplo, cuidar de crianças enquanto as mães saíam de seu próprio corpo para tarefas inadiáveis. Olha que interessante. Enquanto as mães dessas crianças, durante o desdobramento do sono, mães encarnadas, no desdobramento do sono, iam fazer algum trabalho, Regina, desdobrada, tá? Saía da casa dela, ia para a casa dessas trabalhadoras, tá? Velar pelo sono dos filhos dessas trabalhadoras. Porque crianças podiam desdobrar, né? As crianças, durante o sono, podem desdobrar. E se ir desdobrando, essas crianças poderiam até ser vítima de algum espírito maléfico, né? De alguma coisa muito boa. E como as mães eram trabalhadoras, né, da Seara de Jesus, olha como a espiritualidade cuida direitinho. Crianças pequenas, a espiritualidade pega, traz alguém para ficar ali, cuidando do sono daquelas crianças, caso as crianças desdobrem, a Regina está ali para impedir que algo ruim aconteça. Você vê que é tudo certinho, né? Então, aqui, ó, ela se lembra de tarefas, ela, Regina, que desempenhou durante algum tempo no mundo espiritual, em desdobramento, como, por exemplo, cuidar de crianças enquanto as mães saíam do seu próprio corpo
para tarefas inadiáveis. Então, ela ia lá ficar tomando conta daquelas crianças. Nesses casos, ela era levada, Regina, por amigos espirituais aos lares em que deveria servir. Então, se nós, né, mães encarnadas, tínhamos crianças pequenas, durante a noite, essa mãe encarnada desdobrava para fazer um trabalho na seara espiritual, os filhos dela ficavam dormindo no quarto. Mas essas crianças podiam desdobrar. E se desdobrassem? Crianças pequenas. Talvez saíssem por aí, ou algum espírito, até inimigo daquele espírito que está da forma infantil, viesse trazer para eles algum incômodo. A Regina, então, era desdobrada na casa dela e colocada nesses lares para zelar pelo sono daquelas crianças. E caso houvesse algum problema, ela ali tinha condições de impedir. Então, a gente vê que a espiritualidade, ela não deixa nenhum dos seus trabalhadores ao desamparo. Eu ainda não tinha visto essa situação. Eu não conhecia. O que eu já sabia era o quê? Isso mesmo, uma vez, até no CEOI foi dito, por exemplo, você tem um grupo espírita, né? O teu grupo espírita. E aí, dentro do grupo espírita, alguém está passando por algum problema. Um trabalhador do grupo espírita. E as pessoas que vêm de fora, às vezes, pedir ajuda, né? A casa espírita, um atendimento, isso, aquilo, outro. E aí a espiritualidade falou o seguinte, e antes de atender aqueles que chegam, os primeiros a serem atendidos são os trabalhadores da casa. Por quê? Porque eles são trabalhadores daquele ambiente. E a espiritualidade da casa precisa deles. Então, o primeiro amparo é feito aos trabalhadores da casa espírita. É também coerente, não é? Não adianta você cuidar dos que são de fora e deixar os da casa espírita para lá. Não. Você atende primeiro os trabalhadores da casa espírita. Então, atendimento aos outros. Então, aquele que trabalha da casa espírita, que trabalha na seara de Jesus, ele sempre vai receber o atendimento que ele precisa. E a gente está vendo o caso aqui, que para mim eu nem conhecia, dos das pessoas que desdobram à noite e são levados para trabalhar, e ele diz aqui, ó, tarefas inadiáveis. E às vezes as crianças dormindo no quarto são espíritos. Podem desdobrar, podem ter adversários, inimigos. Nós não vimos o caso daquela parente da Ivone Pereira, que tinha 10 anos, e que sofria um processo obsessivo terrível dos adversários dela. Então, a Regina era trazida da casa dela, desdobrada, para cuidar dessas crianças, enquanto as mães iam trabalhar no plano espiritual. Então, diz aqui, nesses casos, ela, Regina, era levada por amigos espirituais aos lares em que deveria servir. Quando isso acontecia, ela já encontrava, ao desdobrar-se, um trabalhador à sua espera. Então, ela chegava na casa daquela trabalhadora que foi desdobrada para resolver um caso, e alguém lá à sua espera. Né? Então, repara que em nenhum momento ficava desabrigado. A mãe saía, um trabalhador ficava lá, até a Regina chegar. Entendeu? Nem um minuto a casa ficava sem proteção. E olha o que ela diz aqui. Ao chegarem, encontravam a mãe aguardando apenas sua presença para partir. Então, já tinha o trabalhador ali esperando, aí a Regina chegava, a mãe partia.
Então, todo mundo, de repente, aquele trabalhador esperava a Regina chegar para apresentar a Regina à mãe. A mãe conhecer, ó, é essa aqui que vai fazer com seus filhos. E aí a mãe ia. Muito bem feito, né? Trocava algumas palavras e a mesma seguia, a mãe. Então, o amigo espiritual ficava na casa, junto com a mãe, Regina chegava, ele apresentava, elas tinham aquela conversa rápida, e a mãe seguia desdobrada para atender uma coisa e a Regina ficava lá. E a mesma seguia feliz e confiante, né? Porque alguém ficara de plantão, olha aqui, ó, porque alguém ficara de plantão junto às crianças adormecidas. Mas não, nunca esquecer que as crianças adormecidas são espíritos, na forma infantil. E que também podem ter, como aquela parente lá da Ivone, adversários, né? Por isso esse cuidado todo. Regina informa que nunca teve problemas graves dessas vigílias, mesmo porque dificilmente as crianças despertavam ao lado de cá, preferindo ficarem despertas do outro lado da vida. Olha só, as crianças não acordavam, mas desdobravam. Repara que ela diz aqui, ó. As crianças despertavam do lado de cá. Elas despertavam do lado espiritual. Elas desdobravam também. O corpo ficava dormindo na cama, mas as crianças desdobravam. Olha aqui, despertavam do lado de cá, preferindo ficarem despertas do outro lado da vida. Por isso que eles estão vigiando, que as crianças desdobravam. Os lares eram usualmente muito simples, em ambientes pobres. Às vezes, resumiam-se em um único aposento. Às vezes, a casa era um cômodo só, família muito pobre, onde se apertavam camas, bercinhos, mesas, armários, fogão. Enfim, o mínimo de que precisa uma casa, por mais modesta que seja. Não eram casas pobres, casebres. Famílias pobres, que às vezes só a mãe e os filhos, né? De repente o marido, uma família muito pobre que às vezes morava num cômodo só. Nunca identificou essas mães. Ela nunca, depois de desperta, acordada, ela nunca conheceu em vigília nenhuma dessas mães, ou as crianças. Mas eram, obviamente, criaturas em provações difíceis do plano físico. Em provações difíceis do ponto de vista material. Pobres, né? Embora credoras de certa cobertura e carinho de devotados companheiros espirituais. Eram pessoas pobres, tinham as suas dificuldades, mas tinham crédito junto aos amigos espirituais. Tanto que essas mulheres em desdobramento iam trabalhar. Olha só, que amparo. São frequentes também as idas de Regina em visita a doentes com problemas semelhantes aos que se verificam no corpo físico. Muitas dessas atividades são direta ou indiretamente relacionadas com o trabalho mediúnico em desenvolvimento do grupo e ela frequenta. Um exemplo disso é relatado a seguir. Então, aí diz aqui, certa vez, ela foi levada a uma reunião de instrução num plano que lhe pareceu bastante elevado. Ela sabia que estava ali somente porque seu devotado amigo espiritual conseguiu uma autorização especial para ela e, naturalmente, levara sob sua responsabilidade e proteção. Acompanhe. Encontrou lá um vasto salão de conferências e visitou departamentos onde havia grande profusão de aparelhos desconhecidos. Contemplava aquilo algo aturdida, observava e fazia perguntas. Sentia, contudo, que onde quer que se encontrasse, estava sob o controle mental de seu amigo, embora ele não estivesse ao seu lado durante a visita. Então, ele não estava do lado dela, mas ele fazia um controle mental sobre ela, né? Aí aqui. Percebia isso porque, ante qualquer atitude equívoca ou curiosidade justificada,
sentiu o pensamento dele induzido a prosseguir. Então, quando ela se distraía com alguma coisa, ele te falava, para de se distrair, continua prestando atenção, né? Eu sou aqui o controlador de alguém. Consciente de estar ali por concessão especial, e não porque tivesse méritos pessoais. Olha só, ela sabia que estava nesse trabalho, não porque ela tivesse mérito especial, mas porque ela precisava. Ela precisava aprender, tá? Esforçava-se por se manter atenta e vigilante, preparando com cuidado suas perguntas e escolhendo as palavras que ia dizer. Mesmo assim, houve pequenos incidentes. A certa altura, por exemplo, viu passar uma jovem e, sem saber como, percebeu que a moça era uma recém-desencarnada. Ela viu o espírito passar e ela percebeu que era recém-desencarnada. A curiosidade gratuita levou a melhor sobre seus cuidados e ela se aproximou da moça, iniciando uma conversação com o objetivo de saber como ela se sentia logo após a morte. Já formulava uma pergunta específica quando a interrompeu, desculpando-se com a jovem, pensando, preciso ter cuidado, não posso decepcionar meu amigo. Então, ela percebeu que ela estava distraída, curiosa, querendo saber do que se tratava aquilo. O que tinha acontecido com a moça? Por que a moça estava distraída? E aí ela percebeu que ela estava saindo do trabalho, né? Quando os trabalhos da noite terminaram, ela, pelo braço dele, retirou-se, descendo as escadarias juntamente com outras pessoas, desconhecidas dela, mas certamente conhecidas dele, pois conversavam animadamente. Feliz por estar ali ao lado dele e vê-lo integrado naquele ambiente de seriedade e paz, ela aconchegou-se a ele e lhe disse, como amo meu paizinho, adoro meu paizinho. Ele sorriu e explicou, amar sim, minha filha, mas adorar só a Deus. Ficou a lição. Entendeu? Então, né, a amigo espiritual dela aqui é o Charles, né? E Charles foi o pai dela. Então, quando ela diz, adoro meu paizinho, ele diz, adorar não. Não adorar, nem a Jesus. No Evangelho fala sobre isso. Eu adoro Jesus. Não, não, não. Adorar, a palavra adorar é uma coisa muito especial. Adorar só a Deus. Então, nós não podemos dizer, eu adoro Jesus, não. Adorar só a Deus. E quando a gente gosta de uma coisa, normalmente conhecer até a figurinha. Não, adorar só a Deus, né? Agora a gente vai entrar no item 6, visita a Ibrahim. Acrescentaremos mais um relato para encerrar este módulo, não apenas pelas suas conotações pessoais, mas pela curiosa lição que ele encerra a respeito do mundo espiritual e de suas leis. Regina teve um irmão muito querido e desencarnou aos 46 anos de idade, vitimado por uma enfermidade incurável. Então, aqui, ela falou, o irmão dela morreu por uma doença incurável. Eu trouxe aqui um texto para a gente falar, ver, sobre essa questão de doenças incuráveis, tá? Eu achei muito interessante. Vamos prestar bem atenção nesse texto, gente. Esse texto, eu acho que todo mundo está vendo, né, Denise? Está vendo aí? Esse texto está no livro Instruções dos Espíritos, é uma publicação da CELD, é uma coletânea de entrevistas com espíritos dirigentes do Centro Espírita Leão Denis. Foram entrevistas feitas aos espíritos que dirigem o Leão Denis. Psicofonia do altivo caríssimo Panfiro. O nosso amigo altivo, todos nós conhecemos. Então, nesse livro, ele vai ter perguntas para Baltazar e vários outros espíritos. E a gente sabe que o Leão Denis tem um grupo de espíritos que o dirigem aquela casa, né? E Baltazar é o que mais a gente conheceu. Então, aqui, o Baltazar, o espírito Baltazar se apresentou. O médio era o altivo. O Baltazar se apresentou e ele se apresenta assim. Pela graça infinita de Deus,
paz. Baltazar, pela graça de Deus. Comecemos o trabalho. Aí o entrevistador, que é sempre um encarnado, tá? É um encarnado que faz a pergunta para o espírito que o altivo estava incorporado. E o entrevistador fala assim: vamos à primeira pergunta. Aprendemos com a doutrina espírita a causa moral das doenças, que o senhor também confirmou para nós. Baltazar confirmou para eles, com vários exemplos em aulas anteriores. Para analisarmos os aspectos moral e espiritual, como podemos entender o surgimento de uma doença incurável? Aí o espírito Baltazar, e se eu não me engano, eu conheci 2 espíritos lá do Leodemir, Baltazar e Dr. Herman, né? Baltazar e Dr. Herman. E aí o espírito Baltazar vai responder assim: devemos lembrar o seguinte: o espírito é o senhor do seu destino. Está falando várias vezes, né? Espírito é que constrói o seu destino. Ele cria a própria atmosfera de vida individual. Então, a nossa atmosfera espiritual é criada por nós próprios, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, não é? Influencia na vida coletiva, agindo e reagindo, criando aquilo que se costuma chamar de destino. Então, nós criamos o nosso destino. A gente influencia na vida da coletividade, a gente é influenciado pela coletividade, reagindo, e, em suma, a gente cria aquilo que se chama destino. Também cria a saúde e a doença. Então, nós também criamos a saúde e a doença. Quando age inconsideradamente com o corpo, quer dizer, quando não cuida do corpo, ou quando faz atos repreensíveis à moral, o homem vai criando os chamados enquistamentos. Vem da palavra quisto, né? Enquistamentos no seu corpo espiritual, nos aspectos morais. Tanto quanto cria um problema para os órgãos, do ponto de vista físico. Então, a gente cria problema, entre aspas, vamos dizer assim, contaminando o nosso perispírito, né? Mas, como também vai criar problema para os órgãos, do ponto de vista físico. Por exemplo, o fumante. Ele está criando problema para o pulmão dele, principalmente. Já vimos aqui com a palestra do William, que dá problema no cigarro, na garganta, na língua, né? E no pulmão. Aí ele vai dizer aqui, tomemos um caso. Então, ele vai escolher um caso para servir como exemplo. Tomemos um caso. O homem acostumado ao álcool cria para seu corpo um desgaste orgânico e cria, de um ponto de vista moral, condições de ligação com forças viciosas, envolvimento com forças do mal, e ligação com o passado extremado, o passado pior que existe, originando um comprometimento para o futuro. Então, a pessoa que é alcoólatra, ela cria uma debilidade no corpo dela, o físico, né? Cria um problema do ponto de vista moral. Por quê? Porque ela faz sintonia com outros espíritos desencarnados e também desencarnaram com problema do alcoolismo. E isso tudo vai produzindo o quê? Um envolvimento com forças que não são boas. E, de repente, uma ligação com o passado extremado, o passado pior que existe. Isso vai trazer o quê? Um comprometimento para o futuro. Porque uma pessoa que desencarna sobre o alcoolismo, você pode imaginar que vai ser o futuro dela, da próxima encarnação. Vai ser um pouco saudável? Vai ser muito bem obrigado? Vai estar envolta só com sintonias de espíritos elevados? Claro que não. Claro que não. Então, isso aqui, neste caso, o homem estará dando ao seu próprio corpo a doença desgastante que o álcool proporciona e estará criando um tipo de ambiência própria
mas o seu corpo espiritual. Ele convive, portanto, com dois gêneros de atividade, ou dois gêneros de dor, ou dois gêneros de destino, ou dois gêneros de atuação perfeitamente categorizados como de ação maléfica. Não há como dar outro tipo de nome a esse tipo de comportamento de ação. É uma coisa maléfica. Ele vai destruir o corpo, vai prejudicar o perispírito e vai ter um problema obsessivo no futuro, né? Porque vai estar aliado com outros espíritos que sofrem do problema dele. Aí ele diz aqui, criadas essas condições para o organismo, ele convive com as doenças, até que o corpo físico, não tendo mais resistência, ou até que chegue ao limiar da sua existência terrena e desencarna. Ou ele morre antes do tempo por uma doença, ou ele morre no final. Vamos dizer assim, morrer de morte natural do infarto, qualquer coisa. Mas o corpo está todo cheio de problemas, certo? E o perispírito também. Na matéria, quando ele morre, ficam enterrados os males físicos. Quer dizer, o problema de pulmão, o problema de coração, o problema da garganta, vai ficar com o corpo, né? E o corpo vai se deteriorar, vai ficar com o corpo. Mas as causas morais continuam no corpo espiritual. Essa não vai para a terra, não. Ao renascer, o espírito traz toda uma carga de emoções, de sentimentos, de ressentimentos, de sofrimentos, os tais enquistamentos no seu corpo físico. Aqueles enquistamentos do corpo físico, agora estão no espírito. Então, ele reencarna com aquela massa de deformações perispirituais. Porque o seu perispírito está cheio de lesões. Não. Se ele reencarna em condições excepcionais, tais como na nova existência, inteiro esquecimento do passado de vidas, de coisas da vida anterior, e reencarna com seu perispírito, com seu espírito totalmente esquecidos da vida anterior, ele não influencia poderosamente no novo organismo. Que pode ter algum trabalho sendo feito para que ele reencarne relativamente bem, para ter um tempo para se preparar. Porque a doença, as marcas do perispírito vão desaparecer. Né? A espiritualidade não vai dizer, tira, limpa, vamos lá. Ah, pode acontecer. Eu me lembro daquele caso que eu já contei para vocês, do sobrinho de formiga. Ele reencarnou muito bem de saúde, né? Tranquilo, não bebia, não fumava, não gostava nem do cheiro da bebida. Aos 18 anos ele entrou na faculdade. E tem aquele negócio, a festa, né? Com os colegas na faculdade. E um colega chegou para ele e disse assim, toma aqui um gole de cerveja. Ele disse, não, eu não bebo. Os colegas, é isso? Você vai dar uma coisa, não? Vai lá, toma, vai dar uma de mariquinha, sei lá, sei lá. Ele tomou um gole, entrou em coma alcoólico. Levaram para o hospital, mandaram chamar o Formiga, o Formiga era médico, que era o tio, o irmão dele, que era o pai do menino, mandou chamar um tio, lá do hospital. Aí o médico virou-se para o pai do menino e disse, esse menino está num coma alcoólico. Não tem como alcoólico, impossível, ele bebe. Ele bebeu. Aí o colega que estava com ele disse assim, não, falou lá, tira. Ele só tomou um gole de cerveja. Aí o médico, não era espírita, o médico falou assim, não, 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 não. Esse garoto bebeu todas, deve ter tomado 10 garrafas, engraçado. Porque ele estava em profundo coma alcoólico. Os colegas, não, não, não. Mas comer assim, né? O médico é outra coisa. E os colegas, achou que os colegas estavam tentando, né, diminuir o problema. Aí, o Formiga parece que foi até o Altivo. Parece que é isso. Ou algum outro amigo espiritual. Mas acho que foi o Altivo. E consultou, e o Altivo consultou o doutor Herman. O doutor Herman disse assim, não, ele só tomou um gole mesmo. Só que ele é um ex-alcoólatra. Ele tem o perispírito dele, entre aspas, ensopado de álcool. E nessa encarnação, ele veio com a missão de nunca encostar a boca no copo de água. Porque se ele
encostasse, ele é um alcoólatra. Ele, ó, ia voltar tudo. Então, ele nasceu bem. Meu pai não sabia que tinha esse problema. Mas tudo certinho. Com esse problema, não beba álcool. Se beber, É somente um é igual aquele que é alcoólatra e que sabe que não pode botar um golpe de visita, volta tudo. E ele desobedeceu. Aquela coisa que nem o pai dizia, ele tinha a intuição com ele. Ele não podia beber, ele não suportava nem o cheiro. Então, ele tinha uma coisa com ele, ele disse, eu não bebo. Mas por insistência dos colegas, ele bebeu. Aí o mundo caiu na cabeça dele, voltou tudo. Aí ele tem que fazer um longo tratamento para o alcoolismo, porque ele era, o alcoólatra estava ali, presente. Por isso que ele fala aqui, se ele reencarna em condições excepcionais, olha o caso desse rapaz, tais como na nova existência, inteiro esquecimento do passado de vividas, de coisas da vida anterior, e reencarna com o seu perispírito, com o seu espírito totalmente esquecidos da vida anterior, ele não influencia poderosamente no meu organismo. O seu cérebro, a sua mente, o seu espírito ficam realmente sem força de influenciação. Então, ele não influencia no meu organismo. Ele renasce em condições de arrependimento total, pleno, absoluto. O seu organismo não sente o reflexo do corpo, quer dizer, ele reencarna sem trazer problemas para o corpo físico. Então, você tem o esquecimento. Você tem a misericórdia, que é muito importante nessa hora. Você pede para não renascer naquele ambiente onde o alcoolismo é muito propício. Porque sabe, se renascer num ambiente que tenha qualquer coisa que o faça lembrar do passado, você pode reavivar suas sensações. Esse rapaz, o ambiente ó, da casa que ele morava, o pai não bebia, a mãe não bebia, a família não bebia. Mas ele, ao entrar na faculdade, naquele momento, ele entrou nesse ambiente. E ele perdeu as influenciações dos colegas. Ele podia dizer, vocês podem me chamar do que quiser, mas eu não vou beber. Ele cedeu à tentação. O jovem não tem Né? essa força, né? A opinião dos amigos. Por isso a importância da evangelização. Por isso a importância da evangelização. Para que ele tenha essa solidez. Porque se ele não tem isso, ele é levado, que nem foi ao vento. Entendeu? Daí a importância em qualquer religião, seja católica, seja... A evangelização é importante por isso. Eu acredito nisso e acabou. Não é que você está dizendo que eu vou deixar de fazer. Entendeu? Então, ele diz assim, olha só, a misericórdia é justamente isso. Não lhe permitir qualquer ligação para que tenha que se superar. Então, reencarnado, sem essas ligações pesadas, sem que haja um mal-estar físico, o espírito prossegue a sua existência. Ele terá uma vida durante algum tempo, terá sua existência desenvolvida perfeitamente durante algum tempo. Mas ele não pode esquecer o seu passado. O passado dele é para desaparecer, entendeu? E numa determinada faixa de tempo, numa determinada circunstância, toda aquela força contida do perispírito começa a necessitar de quê? Exposição. Porque aquilo está lá, aquilo não desapareceu. Foi dado a ele um tempo para ele o quê? Se fortalecer. Porque está lá. E vai ter um momento que aquela energia que está contida no perispírito, pelo esquecimento da pessoa, começa a necessitar de expansão. Tem que haver a limpeza. Tem que ter um expurgo. Aí é nesse momento que o corpo físico funciona como mata-borrão. Por quê? Ele precisa passar por aquilo. O próprio perispírito não consegue se aguentar. Aquilo está contido ali. É quando o corpo físico começa a absorver toda aquela carga vibracional. Aí aquilo está contido no perispírito. Ele não teve a oportunidade de botar aquilo para fora, mas aquilo está ali. Precisa passar. Aí o corpo físico começa a absorver aquela energia do perispírito.
É o mata-borrão. Começa a promover a limpeza do perispírito. Entendeu? É quando o corpo físico começa a absorver toda aquela carga vibracional. E é aí que você tem a doença, o problema, o desejo, aquela secura e aquela lembrança que todos vocês têm quando dizem ao ver uma pessoa beber uma bebida grosseira, uma bebida fina, já pertencia a esse ambiente. Você olha e vê se, ai, nossa, né? Aí ele diz aqui, é a recordação do passado. O corpo físico, então, começa a ter que absorver aquelas vibrações que o perispírito traz dentro de si. E eles absorvem nessas formas de recordação ou de mal-estar que passam para o corpo, sem que haja uma etiologia, uma razão para aquilo. Aí o cara vai ao médico, o médico uma razão para isso. Não sei quem foi que falou para mim que teve um parente, um efizema pulmonar. E aí, o médico disse, você não fuma, você não bebe, você não faz nada. Não entendo por que você tem está com um efizema pulmonar. Se você não teria ter uma vida tranquila, regrada, não fumando, de onde vem esse efizema pulmonar? A resposta. E um amigo nosso me contou uma vez que a filha dele hoje parece que já tem filho. Quando tinha 12 anos, ela começou a passar mal, passar mal, passar mal. E ele levou a filha ao médico. O médico disse, essa menina dá problema de vesícula. E o meu amigo falou assim, opa, vesícula? Como assim? Ela dá problema de vesícula. Aí ele disse, vai ter que operar. Porque se eu tinha 12 anos, porque se não operar, e essa vesícula estourar, vai morrer, vai matar. E vesícula é perigoso. Operou. Quando operou, o médico chamou o pai e disse assim, olha a vesícula da sua filha, 12 anos. Isso é vesícula de uma pessoa que já deve ter uns 60 anos, que já comeu tudo que não presta na vida, que já bebeu tudo que não presta na vida. A vesícula dela está praticamente podre. O que vocês estão pensando? Aí eu falo, não, lá em casa, a nossa alimentação é regrada, porque a minha esposa tem uma série de problemas. Uma alimentação regrada, ninguém bebe, ninguém fuma. Lá em casa não tem esse negócio de hambúrguer, pizza, nada disso. Ele disse, é impossível, médico. A vesícula dessa garota, eu nunca vi uma vesícula tão ruim quanto a dela. 12 anos. Aí é o que ele está dizendo aqui. O médico não acha. Não, ele diz, sem que haja uma etiologia, quer dizer, vamos dizer, um fator para explicar aquilo. Por que você tem uma vesícula dessa? Por que você está tendo um efizema pulmonar? Você não fuma, não bebe, nem anda em ambiente onde haja muita fumante para dizer que você, né, acabou adquirindo problema de alguém que fumou muito tempo do seu lado. E ela estava com ele, ou ela, não me lembro, estava com efizema pulmonar gravíssimo. Ele está falando aqui. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa aparece com certas doenças, e na família, quando é doença que até, tem alguém na família que tem, eu tenho, e às vezes ninguém na família tem, e a pessoa aparece com aquilo. A explicação aqui, doutor Baltazar deu para a gente. A pessoa nasce bem, saúde, tudo tranquilo, mas aquela energia, daqueles desequilíbrios que ele cometeu no passado, está contida no perispírito. E por misericórdia divina, por merecimento, ele já nasce sem problema, aparente. E tem uns que já nascem trazendo o corpo todo arrebentado, cheio de problema, né? Eu tenho uma amiga agora, ela teve um bebê, o bebê dela é Down, mas ele já, além de nascer Down, ele já se curou de coração, fez uma cirurgia aos 2 meses e fez outra agora aos 6 meses. Coração grave, problemas gravíssimos, né? Então, ele está brincando. Agora ele está com o coração novo. E
sabe? Tem que fazer 2 cirurgias do coração. Então, aí a gente vê. Então, às vezes a pessoa nasce sem problema nenhum aparente, para poder a misericórdia divina, você trabalhar, mas uma hora aquela energia que está contida ali no perispírito, ela tem que sair. Porque ela foi causada lá. E aí ela vem para o corpo, e por isso que o corpo é uma taborrando do espírito. O corpo vai absorvendo aquela energia, as doenças saem do corpo e vai limpando o perispírito. Daí, como aqui, né, eu achei ótimo esse texto do Dr. Erma, daí as tais doenças incuráveis. Então, ela diz aqui, o Hermínio diz aqui, Regina teve um irmão muito querido e desencarnou aos 46 anos de idade, vitimado por uma doença, uma enfermidade incurável. Então, eu até trouxe isso aqui para a gente ver que, às vezes, surgem esse tipo de coisa na família, né? Com filho, com neto, conosco mesmo, e você, às vezes, fica, Senhor, isso deve ser castigo de Deus, Deus quer me castigar, Deus está fazendo isso com meu filho, com minha filha. Não! O que está acontecendo ali é o processo de cura do espírito. A tal doença incurável é a cura para o espírito. Porque quando a gente deixar o corpo da terra, essas doenças ficam no corpo. O espírito vai liberto se tiver aceito, sem revolta, esse processo, o espírito vai se libertar, curado. Como aconteceu uma vez que perguntaram para o Chico, né? Foi Emmanuel, que uma senhora, né, pediu consulta lá para o Chico, ela estava muito doente, ou ela tinha alguém muito doente, e o Chico falou, o Emmanuel falou, não se preocupe, ele ou ela vai ficar curado. Aí falou, 2 meses depois a pessoa morreu, daquela doença gravíssima. Aí ele ficou chateado, a pessoa que foi falar com o Emmanuel, né, ficou chateado, botou lá do Chico. Chico, você falou que ia ficar curado, aí o Emmanuel falou, realmente, ele está curado. Ele agora, o espírito não tem problema nenhum, ele está curado. O corpo absorveu toda a energia vibracional do perispírito e a doença foi do corpo. E ele falou, ele está curado. Aquele problema o espírito não tem mais. Entendeu? Então, olha a visão que a doutrina dá para a gente sobre isso. Não mais lastimar uma doença. É processo de cura. E fique no corpo. Né? Então, continuando aqui. Fora esse irmão que, de certa forma, após a morte de seu pai, substituíra, então o irmão dela, depois que o pai morreu, ele se tornou o chefe da família, né? Substituíram nas preferências dela. Então, ela passou a amar aquele irmão como se fosse o próprio pai. Foi que ele assumiu a responsabilidade material e moral da família e esforçava-se por suprir também no coração da menina a ausência e o vazio que ali ficaram com a partida do pai. Passou a fazê-la adormecer no colo, trazia-lhe balas, encontrava alguns minutos, enfim, para ela. Naturalmente que Regina apegou-se ainda mais a ele, como que somando a afeição que nutria pelo pai, a experimentava pelo irmão, bem mais velho, era um irmão bem mais velho. Esse relacionamento tranquilo e afetuoso continuou pela vida afora, mesmo depois que ela se tornou adulta e ele seguira seus caminhos casando-se. Era o mesmo afeto de sempre, as mesmas atenções. Ele continuava sendo para ela o pai que se fora prematuramente. 10 anos depois, esse irmão morreu. Regina teve com ele um encontro no mundo espiritual. Estava em tarefas compatíveis com seu temperamento e sua experiência. Uma certa continuidade do que viver aqui na Terra. Em vida, sempre fora descontraído, interessado numa boa roda de samba, namorador, mas profundamente bom e simples, honesto, trabalhador e responsável. Todos gostavam muito dele. Junto dele não havia tristeza que durasse.
Houve um tempo em que a família dele, residira numa região perigosa da Baixada Fluminense, já aquela época famosa pela assídua frequência de marginais. O irmão de Regina arranjou um modesto emprego numa das biroscas locais. Eu não sei o que é birosca, né? Um botequinzinho lá no meio da favela, da comunidade. Tinha família para sustentar e não temia trabalho honesto. Acontece que a birosca não era lá esses primores em termos de clientela. A clientela da birosca era bala pesada. Na verdade, tornara-se ponto de encontro de muitos marginais das redondezas. O jovem, irmão da Regina, dava-se bem com todos, graças ao seu temperamento descontraído e pacífico. Tinha por norma não se meter na vida de ninguém. Aprendera a não fazer perguntas indiscretas e tratava todo mundo, fosse quem fosse, com educação e respeitos naturais, sem subserviência. Quer dizer, sem fazer favor para ele, entendeu? Tipo, esconde essa arma aqui para gente. Nada disso. Já estava tudo muito bem. Mas não se submetia à vontade daquelas pessoas. Acabou fazendo bons amigos entre os bandidos da região. Pobres seres desarvorados. E ainda muito comprometido com as leis humanas e divinas. Esse bom relacionamento resultou em inesperado benefício. A família de Regina nunca foi molestada por nenhum dos marginais. Livraram-se até de tentativas de assalto, ao serem identificados como gente boa da família do jovem birosqueiro. Mesmo as moças podiam trafegar livremente pelas ruas e atalhos, altas horas da noite, e nada lhes acontecia, em respeito e amizade ao irmão mais velho. Muita gente pensa que os médios são meros telefones para o além, e que basta discar o número que os mortos atendem prontamente do outro lado. A realidade, porém, é bem outra. Mesmo Regina, em pleno exercício de suas variadas mediunidades, não tem acesso pronto e fácil à sua vontade, aos seus amigos e parentes desencarnados. Porque tem gente que acha que é assim, né? Ah, eu quero falar com o papai que desencarnou, papai! Ah, eu quero falar com a vovó. Não é assim que a banda funciona, né? Isso é válido também para mim, diz Hermínio de Miranda. Ó, isso é válido também para mim. Ao escrever estas linhas, passaram-se quase 40 anos que partiu meu pai, aos 57 anos de idade. Não obstante lidar com médios, pelo menos nos últimos 20 anos de trabalho, nunca tive, olha eu falando, a oportunidade de falar com ele. Ele nunca teve a oportunidade de falar com o pai dele. Recebeu uma comunicação, ou saber como está. Minha mãe, somente 20 anos após sua partida, mandou-me notícias por via mediúnica. E muito caracteristicamente, em seu leve e conhecido estilo epistolar. Foi uma excelente comunicadora na sua especialidade. Então, a mãe dele se comunicou com ele, mas passando aquela mensagem, sabe, de ensinamento geral para todo mundo, não uma mensagem direta. Eu também, hoje não tanto, mas durante muitos anos, meu pai morreu, nem lembro quantos anos faz que meu pai morreu, eu não gravo isso. Eu só sei que ele morreu, nem a data que ele morreu eu sei. Eu sei que ele morreu numa quarta-feira de cinzas. E como a quarta-feira de cinza é móvel, você pode ter quarta-feira de cinza em fevereiro ou março, né? Vai depender de onde vai ter o carnaval. Então, eu sei que ele morreu numa quarta-feira de cinza, mas não lembro se foi em março ou abril. Ou foi em fevereiro. Então, eu não sei o dia que meu pai morreu. Eu só sei que ele morreu numa quarta-feira de cinza. E também não sei quanto tempo faz. Eu acho que faz mais de 25 anos. Que a Carolina devia ter uns 13, faz mais de 25 anos. Mas bater ali, eu não sei nem a data que ele morreu. Só sei que morreu numa quarta-feira de cinza. E eu diretamente, nunca recebi uma mensagem dele. Meu irmão já recebeu umas 2 ou 3. Mas eu, diretamente, assim, ó. Mensagem para minha filha, Rosenilda. Nunca. Ele já mandou mensagem do geral. Aí bota lá, um abraço para minhas filhas. Mas eu dizia assim, poxa,
Eu trabalhei tanto tempo com mediunidade e nunca meu pai mandou uma direta assim para mim. Nunca. Eu tinha essa tristeza, era mesmo. Uma tristeza, puxa, eu queria que meu pai... Só teve uma mensagem. Ele mandou a última para minha irmã, para falar outras coisas, e ele botou um parágrafo muito rápido, onde ele dizia assim, eu sei que a Nilda, que ele me chamava de Nilda, gosta muito de livros. Aí ele falou assim, eu sei que ela gosta de livros, e ela tem muitos amigos aqui, e os amigos falam que ela sempre esteve envolvida com leitura, com livros, que ela gosta muito disso. Inclusive, eles falaram que lá no passado ela teve uns probleminhas por causa disso, por causa dos livros e das leituras. Então, a única coisa que ele falou, a única coisa assim, que veio direto para mim depois de quase 30 anos. Mas eu me ressentia disso. Hoje não. Tipo, você é bom, deve ter estou precisando receber. Os livros estão me respondendo as minhas inquirições. Né? Os livros do Estudo me respondendo. O Verminho fala que é a mesma coisa. A única vez que a mãe falou para ele, falou com ele, foi assim, uma mensagem geral, tanto que ele fala aqui, né? Foi uma mensagem epistolar, estilo epistolar. Foi o que também aconteceu com Regina. Mesmo exercendo a mediunidade, vários anos se passaram sem que ela tivesse a menor notícia do irmão. Um belo dia, porém, ou melhor, uma bela noite, ela se viu desdobrada junto a ele. Lê aí para a gente, Denise. Como sempre for em vida, ele estava muito alegre e parecia feliz. Convidou-a para ir ao local de trabalho. Era uma região agreste, escura, como que envolvida em permanente neblina, densa e pesada. Foi conduzida a uma casa de pequenas proporções, mas muito limpa, em volta da qual ficava uma forte cerca protetora. O irmão indicou-lhe um cômodo mais espaçoso, no qual, para seu constrangimento, havia uma pessoa desconhecida dela. Percebendo seu desapontamento, ele apresentou a irmã ao homem, dizendo-lhe, não fique preocupada, não. O coronel é boa gente. Estou botando você aqui com ele para maior segurança. Ele é de toda confiança. E quando você ficar sozinha, passa a tranca na porta, que o pessoal aqui é da pesada. Repara, né? Até no plano espiritual, ele diz, ó, toma cuidado, e os espíritos estão aqui em volta, não da pesada e podem entrar. A observação, obviamente, não tranquilizou muito Regina, mas que fazer? Ainda que restasse alguma desconfiança com relação ao homem que ele chamava era de coronel, ela confiava no irmão que jamais a deixaria exposta a algum perigo mais sério. Explicou-lhe ainda que tinha agora alguns afazeres, mas que voltaria dentro em breve para lhe mostrar o resto do seu local de trabalho, no qual, evidentemente, se sentia à vontade no desempenho de suas responsabilidades. Ao cabo de algum tempo, ele voltou. Puderam, então, conversar mais à vontade. Disse-lhe ele que continuava mantendo contatos com verdadeiros bandos de marginais desencarnados, como fizeram na Terra. Tratavam-os com a dose certa de respeito e compaixão, convicto de que não era assim porque queriam, e sim porque, pressionados por contingências que não tinham conseguido superar. Em suma, tinha pena deles e tentava ajudá-los com seus modestos recursos e com um coração generoso, sempre aberto para acolhê-los, tão logo manifestassem qualquer predisposição ao socorro. A experiência na Terra estava sendo, pois, de grande utilidade no mundo espiritual. Pouco depois de lá chegado, em consequência da desencarnação, pediu para trabalhar junto desses companheiros transviados que ele compreendia tão bem e que pareciam entendê-lo e aceitá-lo com certo respeito. Fora localizado ali, naquele posto avançado da dor, muito junto ainda da ambientação da Terra
onde viviam multidões desajustadas e sofridas. Os pobres irmãos que demonstrassem um mínimo de condição eram recolhidos e reencaminhados para centros de tratamento. Às vezes, comentou com Regina, passam para o lado de cá por causa dos tiroteios em que se metem no mundo e sequer sabem que já são mortos. E continuam dando tiros para todo lado. Então, vamos chegando e ele grita, pare aí, pare ou eu atiro. Então eu lhe digo, mas por que você vai atirar em mim, companheiro? Não estou a fim de prejudicar. Pode parar um instante, Denise. Então, a gente veja só. Ele morava numa comunidade pobre, tratava todo mundo com muita educação, pessoas envolvidas no crime, pessoas normais. Tinha todo aquele trato de educação. Tanto é que o pessoal ali daquela região, que era barra pesada, que era marginal, ladrão, respeitavam ele pelo modo como ele atendia. Assim que ele desencarna, o que a espiritualidade faz? Você tem experiência nisso. Esse que você tratava lá, e que muitos morreram, estão aqui no plano espiritual. Alguns nem sabem que morreram, pensam que continuam na mesma vida da marginalidade. Então, quando você conhece alguns deles e tem essa experiência no trato com eles, e nunca os desrespeitou por serem marginais, nunca os considerou inferior ou superior, nunca teve preconceito, você pode vir para cá, para trabalhar com esses irmãos, dar uma orientação, dar um esclarecimento. E aqueles, se estiverem predispostos a mudar, você pode encaminhar. Então, olha só a questão. Ele, quando morava lá na comunidade, ele nunca considerou nenhum marginal, isso é lixo, isso é isso, isso é aquilo outro. Ele respeitava as pessoas. E esse respeito foi valorizado pela espiritualidade. E colocou ele ali porque sabia como ele tratava as pessoas. E ele ia continuar tratando. Porque em todas essas áreas de dor e sofrimento, tem que ter um pronto-socorro espiritual para atender esses irmãos que já estão cansados da luta, e muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de conversar com alguém que pudesse dar a eles uma orientação. Daí, tem um texto, se eu não me engano, é do Richard Simonetti, falando do valor de muitas igrejas evangélicas no meio dessas comunidades, com aqueles pastores que ficam com a Bíblia aqui, embaixo do braço, e fazendo aqueles cultos, porque eles estão colocando na ambiência, tá? Acho que foi a aula de ontem até, não me lembro bem onde a gente falou sobre isso, eles estão jogando na ambiência, não, foi de sábado, essa vibração do Evangelho. Foi a aula de sábado sobre sustentabilidade na Paulo de Tarso e a Júlia Moraes. Então, falando sobre isso. Jogando na ambiência, na atmosfera, essa energia do Evangelho. Então, o pastor está lá. Está lendo o Evangelho, está lendo as passagens, ele pode até não compreender muito bem, mas ele está falando de Jesus e está jogando naquela ambiência esse Evangelho. E vai atender os encarnados e os desencarnados, que quando morrem, não vão muito longe, ficam na atmosfera da Terra. Quantos e quantos morrem aí no tiroteio, no confronto com a polícia? Então, esses espíritos estão ali naquele nível vibracional. Mas eles não podem estar abandonados, eles são filhos de Deus. E a misericórdia de Deus alcança a todos. Então, o Senhor vai botar o pronto-socorro espiritual. Não vai colocar ali, para aquele pronto-socorro, um espírito de alteração. Porque o espírito, eles não vão alcançar, entender o que esse espírito está dizendo. Eles vão colocar uma pessoa evangelizada, mas que esteja no nível deles, que possam ouvir e entender
Né? Eu gostei dessa parte aqui. Que trabalho maravilhoso. Tratava os fadosos com respeito e compaixão, convicto de que não era assim porque queriam, e sim porque Exatamente. pressionados por contingências que não tinham conseguido superar. Isso é prova da misericórdia divina. Ninguém está desamparado, seja encarnado ou desencarnado. A misericórdia de Deus está sempre presente. Sempre presente. Agora o Beto vai continuar de onde a Denise parou. Há uma pausa. Há uma pausa, a hesitação ainda desconfiada. Naturalmente, pensam eles, é um policial disfarçado que se aproxima para aprisioná-lo. Isso no plano espiritual, hein? O único jeito para demonstrar que não é da polícia, é continuar caminhando calmamente na direção deles. A desconfiança pode aumentar. Aquele desassombro só pode estar apoiado num bom colete de aço à prova de balas. Seja como for, é preciso atirar. E, enquanto o pobre companheiro em pânico atira sem cessar, outro continua caminhando tranquilamente. Ao perceber que não consegue matá-lo, o bandido acaba descobrindo que outro é um fantasma, ou seja, está morto. Então, sim, e você também, irmão. Você já está noutra. Aí, ele atira no rapaz, não imagina. Quando morre em si, você não sabe que eu sei você também. E você não estava lá dentro. Exatamente, né? É um momento dramático. Alguns saem a correr desesperados e não há como detê-los. Fica difícil localizá-los. Depois de convencê-los a viverem uma nova e desconhecida fase da vida, na qual tiro não mata e não há o que assaltar. Impressionada com o seu linguajar e sua aparência física, ainda muito terrenos eram mais pretinhos dos irmãos, Regina perguntou: por que você continua falando desse jeito? Acho que não é mais necessário. E também, por que você continua com essa aparência física tão igual da Terra? Preciso conservar o meu jeito, respondeu ele. Assim posso ajudar melhor os irmãos. Regina entendeu que ele falava de seus instrutores e orientadores. Não consegue chegar perto deles porque eles se assustam e ficam favoritos. Eu não, pois pareço com eles. Penso que sou um deles e confio em mim. Observo minha aparência e o meu modo de falar. Eu sei que já falei muito certinho. Encarnações em que se adquirir muito conhecimento, mas não me dei muito bem com isso. Acho melhor ficar assim como estou. Sou mais útil e não corro muitos riscos. Quer dizer, ele já poderia ter uma aparência de uma encarnação anterior, onde ele falava muito bem, tinha muito conhecimento. Mas ele prefere manter a aparência que ele tinha na última encarnação, onde ele viveu na comunidade, e o linguajar que aquele pessoal compreende. Porque para atender melhor, ele tinha que ter um jeitão deles. Entendeu? Segue aí, Beto. Mas todos que estão aqui são recolhidos? Perguntou Regina. Não, e longe disso. Está vendo aquela cerca? Quando a coisa aperta muito para o lado deles, eles vêm até aqui no portão e começam a gritar e pedir socorro, pedindo para serem tirados de lá, pois não aguentam mais. Aí eu chego lá no portão, eles não sabem abrir, e os examino. Os irmãos me ensinaram a fazer isso e entender quando eles estão prontos ou não para serem resgatados. É só olhar para eles que eu já sei. Então pergunto a eles: como é, amigo? Você quer mesmo vir para o lado de cá? E eles confirmam que querem, de verdade. E eu lhe falo: bem, se você quer mesmo passar para cá, tá bem. Mas o lado de cá é o lado de Jesus Cristo. Hein? Hein? E aqui não tem refresco, não. É a cruz. Então, se querem mesmo, eles aceitam. Tá bem, seu Brahim. Faça o que o senhor quiser, mas não dá mais para ficar aqui. Não aguento mais. Mas se eles estão ali falando só por falar, então quando falo da cruz, eles saem disparada, que nem doidos. Tá vendo? Depois dessa explicação, Ibrahim levou a irmã a uma pequena construção
e meia água com vários compartimentos, semelhantes a telas de um presídio. Em cada uma delas havia uma pessoa, e ele informou. Esses daqui são aqueles que morreram inocentes, ou que não são ruins de todo, mas ainda têm Mas condições, ainda não tem. perdão, mas ainda não têm condições de ir lá para dentro. Fico aí uns tempos. Todo domingo boto o meu terno branco e venho conversar com eles, animá-los. Uma vez por semana, vêm alguns irmãos e fazem uma pregação para eles. Eu aproveito para escutar também. Então, veja, esses aí dão uma melhoradinha, mas ainda não tem condição de estar lá dentro junto com ele. Entendeu? Então, é como se ele estivesse numa saia se preparando. Mas olha o que ele diz aqui. Todo domingo vem alguns irmãos e fazem uma pregação para eles. E fazem uma pregação para eles. A gente sabe muito bem que os nossos irmãos evangélicos visitam, muitas vezes todo domingo, os presídios, não é? Os presídios, e fazem uma pregação para aqueles que estão lá. Quanto ao linguajar e aparência, explica ele que, ao chegar lá, ninguém quer saber quem você é, qual a sua cor ou religião. Quando a gente desencarna, chega no plano espiritual, né? O que eles querem saber é o que você fez e o que você pode fazer pelos outros. Isso é o que é importante. Então, ninguém lá pergunta se você tem diploma, se você não tem diploma, onde você morava. Quer saber o que você fez, qual é o seu histórico e o que você pode fazer pelos outros. Isso é o que é importante. E foi eu ainda que os que comparecem ao portão em busca de socorro e estão recolhidos têm de assinar um papel, tipo o termo compromisso, né? Comprometendo-se a aceitar os regulamentos, obedecer aos irmãos e coisas assim. Isso não é necessário para nós, explica Ibrahim, mas para eles é. A espiritualidade é um documento, não tem valor nenhum. Mas para aquele que está dizendo, eu me comprometo, então prova aí que você se compromete. Aí ele assina o termo de compromisso. A espiritualidade não tem valor, mas para quê? Para ele em si, né? E aí ele diz aqui, isso não é necessário para nós, mas para eles é. Os irmãos dizem que eles estão ainda muito presos ao sistema da Terra. Tem uns que têm sabedoria. Por isso, quando a gente usa coisa parecida aqui, que é assinar um documento de compromisso, eles veem que a coisa é séria mesmo. Tipo assim, caramba, os caras estão mandando eu assinar um compromisso que eu aceito, que eu vou obedecer. O negócio aqui é sério, não é bagunça, não. Terminada a visita, ele foi levar a Regina de volta ao seu corpo físico. Permaneceu ali por alguns momentos e comentou. É a primeira vez que tiro férias, depois de 10 anos de trabalho. E, ao despedir-se, falou, diga lá ao seu pessoal, referia-se aos companheiros do grupo mediúnico frequentado por Regina. Estou muito agradecido a eles pelo carinho com que te tratam. Você sempre foi uma filha para mim. Regina despertou com os olhos rasos de lágrimas. Mais feliz. Lá estava seu irmão, tão vivo como nunca. O mesmo temperamento alegre, o mesmo coração generoso, as mesmas atitudes e até o modo de falar, tudo. Até o último inesperado e comovente detalhe. O seu infalível terninho branco fora a sua roupa predileta do domingo, quando saía a passear. Então, foi lindo, né? Foi lindo a aula de hoje, né? Para a gente ver como é importante, gente, essa nossa mudança de conduta, como tudo que a gente faz aqui de bom é levado em conta na espiritualidade. Aninha, quando chegar lá na espiritualidade, vai ter turmas e turmas e turmas de crianças para ela evangelizar, para fazer isso a vida inteira, né? Desde que Pedrinho tinha 8 anos. Pedrinho está com... A sua netinha, domingo, esteve lá comigo. Luísa? Aí eu falei assim, porque eu encontrei com a Noita e o teu irmão lá no shopping. Aí eu falei para ela, eu estive com teu avô. Aí ela falou, avô Beto? Aí eu tinha esquecido do teu marido. Falei, Beto? Falei, não, não. Achei bonitinha. É o vovô Beto? Assim mesmo, aí, Beto.
É, Gosta de você de montão. organizador do Pedrinho. Pedrinho tinha 8 anos. Quer dizer, são 26 anos. Há 26 anos atrás, ela foi evangelizadora do Pedrinho. Então, olha aí, quantos e quantos terá ela para evangelizar? Então, isso nos dá uma tranquilidade de saber que a gente já tem a carteira lá. Né? É só o cara dizer assim, assina aí. Então, ainda precisa, a gente ainda precisa, assina a carteira aí, Zeri, Aninha, para ver que você vai seguir. Não, eu assino, me dá aqui o caneta que eu assino. E vamos que vamos, graças a Deus, não é isso? Então, meus irmãos, que nós possamos aqui agradecer a Deus esses momentos onde a gente está entrando em contato com essas maravilhas, né? Que nos traz essas surpresas, esses conhecimentos, e, de certa forma, essa tranquilidade para o nosso espírito. Porque todos nós, às vezes ficamos naquela meia dúvida, né? Será que é isso mesmo? Apesar dos companheiros chegarem, né? Como será lá? Será que eu vou ter uma oportunidade? Será que eu vou... E aí, quando vem essas notícias assim, acalma o nosso coração. Isso é normal, gente, nós estamos encarnados. Né? A gente está encarnado, a gente não lembra da última vez que desencarnou. Então, tem essa ansiedade, essa coisa. Mas, conforme eles vão nos trazendo essas notícias, isso acalma o nosso coração e nos traz aquele incentivo para a gente continuar a caminhada, fazendo bem para todos. E tudo isso vai sendo colocado lá, né? na nossa caixinha. E com a graça de Deus, o dia que a gente estiver no plano espiritual, encontraremos muitos amigos a nos dar a mão e a nos abraçar e nos ajudar a nos erguer. E isso já é uma tranquilidade muito grande, né? Então, nós vamos encerrar aqui a nossa reunião do estudo de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Aninha fazer a nossa prece de agradecimento. Ana Brito, faz a nossa prece aí. Obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado por tanto esclarecimento. Envolva todos os nossos irmãos, Senhor. Uns estão voltando, outros já estão lá perdidos, Senhor. Que eles possam ser amparados e socorridos. Ampare também o nosso coração, fortalecendo a nossa fé, para que nós possamos prosseguir, Senhor, trabalhando em seu nome, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Francisco de Assis. Graças a Deus. Estou com o microfone aqui desligado falando com vocês. Hoje, às 18h40, teremos a palestra da nossa irmã Rosane Sodré, que vai falar sobre a candeia debaixo do alqueire, tá? Mas 5h30 estaremos de volta por os estudos aqui dos ensinos de Jesus do livro de Caibá. Beijão para vocês, daqui a pouco a gente se vê.